Começando mais um Alvorada Negócios, estamos aqui com a Rafa Rossi, sócia fundadora da Baico, e hoje a gente vai falar sobre captação de recursos. Bem-vinda, Rafa. Esse é um tema, Paulo, que todo mundo faz, mas ninguém quer falar que está fazendo, né? Então, obrigado novamente pelo espaço, pessoal. É um nível de consciência e de conteúdo que nós estamos criando e entregando para vocês, empresários, para identificar qual que é a melhor estratégia de acordo com a vida e evolução da empresa. Aqui, então, quando a gente fala captação de recurso, nada mais é do que a alavancagem estruturada de dívida. Isso mesmo, pessoal, dívida é uma palavra feia, é uma palavra que todo mundo fala que não usa, que é só caixa próprio, mas ela é algo fundamental que proporciona o seu negócio a mudar de estágio. Porém, se for feito da maneira correta, é sem dúvida nenhuma uma gasolina de avião no seu carro. Se for feita de forma errada, você está colocando água no tanque e o negócio vai parar a qualquer momento. Por que é um tema muito importante? Captação de recurso, então, o que é a sua essência? Nós preparamos, então, para os bancos comunicar a história da sua empresa, o modelo de negócio, os próximos passos, de uma forma totalmente imparcial, porém pensando como eles pensam. Então, ao invés de você ir no banco e conversar com seu gerente, falar que você precisa de 1 milhão de recurso para capital de giro, para uma linha, a gente vai contar uma história mais bonita, totalmente fundamentada. E o que a gente faz com isso? A gente ganha a coisa mais importante que o empresário precisa, que é tempo. A gente começa a ganhar tempo para que você consiga pagar aquilo e, consequentemente, o tempo ele é trazido com baixo risco. Baixo risco é traduzido em juros menores. Quando a gente começa a unir tempo para pagar em maior prazo, em uma lacuna de carência para você expor menos o seu caixa, e na sequência eu mostro para o banco que o seu ativo tem menos risco que o meu que não está preparado, o que eu estou mostrando? Competitividade no mercado. Então, aquele meu vizinho de porta, aquele meu concorrente direto que vai no gerente de banco e pega um juros de X% da Selic, 3 vezes o que a Selic do meu ano está, ele está fadado a quebrar, fadado a fracasso, porque nenhuma empresa, né, fazendo ali 100% de tributação, consegue oferecer margens de lucros tão grandes para pagar um juros desse patamar. Sim. O empresário não faz conta. O empresário ele não entende que 2% ao mês é 24% ao ano. E a pergunta é, você dá 24%... De juros simples. De juros simples. Como o banco só trabalha com composto... Aí começa a confusão. Porque aquilo se torna ali uma bola de neve que pode ter um efeito imediato, né, um curativo apenas para a sua cicatriz, porém, daqui a pouco vai alastrar e vai chegar uma hemorragia que você vai perder todo o sangue, toda a capacidade de gerar caixa que o seu negócio oferece. Por isso que é muito importante a gente pensar dessa forma. Procure um especialista, um escritório que trabalhe com essa parte de assessoria estruturada em dívida, ou para entender qual que é o seu comportamento atual e renegociar com o banco, ou alongar aquilo para que você tenha mais fluxo de caixa. Então, você está me dizendo que a gente teria então até duas opções. Eu poderia contratar a Baico para uma captação de uma dívida nova, ou até mesmo para reestruturar uma dívida que eu já tenho e que poderia ser melhorada, um perfil, um prazo, uma taxa, uma garantia. Então a gente poderia ter essas duas opções, uma captação de uma nova dívida ou de uma reestruturação de uma dívida que eu já tenho. Exatamente. Entenda isso como um movimento estratégico. Então, quando os empresários nos procuram, eu quero vender o meu negócio porque ele está ruim e não gera caixa. Quando a gente vai observar, a empresa tem EBITDAs bons, tem lucro operacional, mas a dívida financeira, o custo financeiro daquela estrutura é tão alto que o lucro dele é zero. Entende? Se eu tenho 1 milhão de dívida por ano que eu contratei, e eu contratei de uma forma errada a 3% ao mês porque eu não fiz conta, olha, pessoal, como que é maluco isso. Eu estou assumindo que o meu juros a cada ano vai ser 360 mil por ano. Às vezes a sua empresa dá 400 mil de lucro no ano e seu lucro inteiro foi para pagar uma despesa financeira. Então a gente pode fazer esse cenário, que é um cenário individual, que é pegar essa dívida, alongá-la no tempo e mostrar para o banco que se ele não melhorar as taxas de juros, você não vai conseguir cumprir aquele contrato. A gente pode fazer um movimento híbrido, que é
alongar essa dívida existente, captar mais um recurso para que você continue crescendo, porém de uma forma saudável e sustentável. Sim. Essa é a diferença de pessoas que crescem com a dívida e pessoas que quebram com a dívida. É a sustentabilidade no seu modelo de contratação. E a gente tem o terceiro movimento, que é um movimento que ele vai ter uma captação, um alongamento e, quem sabe, uma reestruturação. Então, por que existem essas três possibilidades? Aqui mostrando, então, para o empresário que aquele empresário que tem dívida no balanço dele, que, mas como que a empresa X tem 5 bilhões de dívida e existe? Porque foi algo pensado, algo que cabe no caixa dela, na estrutura dela. E aquela empresa que às vezes tem 1 milhão de dívida quebra porque não consegue fazer esse pensamento da forma correta. Essa então é a grande diferença. A dívida ou ela é uma gasolina de avião para o seu carro, ou ela é 1 litro de água que eu estou jogando no seu tanque e que vai fazer com que seu motor pare a qualquer momento. Então é esse alerta que você tem que ter. Procure então um escritório que consiga ter essa interlocução com o mercado financeiro, contando a história para que você ganhe tempo de carência para começar a pagar, você mostre menos risco para o banco e menos risco é consequência de menor taxa de juros e, consequentemente, prestações mais enxutas e que consiga fazer o fluxo correto de quanto, de fato, você consegue assumir de prestação mensal. Então, para a gente concluir, o importante é a empresa não é ruim ter dívida. O ruim é ter dívida mal captada. Exatamente. Você ter uma estrutura de dívida boa, feita de forma adequada, uma captação de forma adequada, é o melhor para uma empresa. Exatamente. Olhe para o mercado, por curiosidade, abra aí alguma empresa que está listada em banco, vá na parte de passivos bancários que ela vai ter ali na sua estrutura de passivos e você vai ver que tem passivos muito grandes. Porém, pensem que foi ali calculado cada um dos fluxos e por isso que ela usa o dinheiro de terceiros para crescer, de uma forma pensada. Não utilize um dinheiro de banco de forma errônea que você vai quebrar, isso é um fato. Então essa é uma dica de ouro que a gente quer trazer para os nossos ouvintes, para que eles fiquem cada vez mais competitivos e pensando sempre um passo à frente da concorrência. Maravilha. Muito obrigado, Rafa. Encerrando aqui mais um Alvorada Negócios. Obrigado. Até o próximo, pessoal.